Chegamos agora ao grupo dos moluscos, filo Mollusca, do latim mollis, que significa mole. Este filo reúne os moluscos, animais de corpo mole, geralmente protegidos por uma concha calcária. Este grupo é representado pela lula, pela ostra, pelos caramujos, pela lesma, pelo polvo, entre muitos outros. São pelo menos 150 mil representantes dentro deste grupo. É o segundo maior filo em número de espécies viventes conhecidas. O maior filo é o artrópoda. No filo Mollusca temos animais eumetazoários, triblásticos, celomados, protostômios, neuromiários, com simetria bilateral e ausência de metameria. Como já dissemos anteriormente, esse é o segundo maior filo do reino animal, com 150 mil espécies. O nome deste filo refere-se à consistência macia e flexível do seu corpo, e podem ou não apresentar uma concha calcária. A maioria dos moluscos são aquáticos. Temos espécies marinhas e temos espécies de água doce. E temos também representantes terrestres. O seu corpo é dividido em 3 partes básicas: a cabeça, o pé e uma massa visceral. O tamanho é extremamente variado, variando de milímetros até muitos metros. Os seus pés têm como funções locomoção, natação, fixação a um substrato e até captura de alimentos. Na maioria dos moluscos, esta massa visceral é recoberta por uma prega epidérmica carnosa. Esta prega recebe o nome de manto ou pálio e ela é responsável pela produção da concha calcária naqueles que a apresentam. Entre o manto e a concha calcária existe um espaço denominado cavidade do manto, ou cavidade palial, onde estarão localizadas as estruturas respiratórias. As espécies podem ser fixas, como por exemplo as ostras e os mariscos, podem ser livres, como os polvos e as lulas, ou podem viver enterradas na areia, como os dentálios. Na figura a seguir, temos a representação da estrutura geral de um molusco. Na cabeça encontram-se os órgãos dos sentidos. O pé é uma estrutura musculosa cuja função varia nos diversos grupos. O saco visceral é uma bolsa de parede relativamente fina, onde estão alojados os órgãos internos, as vísceras. O desenvolvimento de cada uma dessas partes varia muito nos diferentes grupos de moluscos. A cabeça, por exemplo, é bem desenvolvida nos polvos, mas é quase inexistente nas ostras, em que a parte mais desenvolvida é o saco visceral. O corpo desses animais é revestido por uma epiderme rica em glândulas. São essas glândulas que secretarão a concha de carbonato de cálcio, que apresentará 3 camadas. A camada nacarada ou perolada, que é a camada mais interna, ela é bastante lisa e brilhante. A camada prismática, que é a camada intermediária, ela é bem espessa. E a camada orgânica ou perióstraco, que é a camada mais externa, ela é bastante fina e ela serve para proteger o calcário. Essa concha pode estar presente nos caracóis, ela é reduzida na lula. Na lula nós chamamos essa concha de pena. E ela está ausente nos polvos. A pérola, na realidade, é formada acidentalmente. Ela é decorrente da reação do sistema imunológico à invasão de um corpo estranho. Como o organismo não consegue expulsar este corpo estranho, ele simplesmente o isola do restante do seu organismo, adicionando uma grande quantidade de revestimentos ao redor deste corpo estranho, formando desta maneira a pérola. Vamos falar um pouco dos sistemas dos moluscos. O sistema digestório é presente e completo, apresenta boca e ânus. O tubo digestivo apresenta várias regiões diferenciadas e apresenta uma glândula especial digestiva chamada de hepatopâncreas. A digestão é predominantemente extracelular, porém ela se completa intracelularmente. A maioria dos animais apresenta uma estrutura chamada de rádula, que é uma estrutura especializada em raspagem de alimentos. É uma espécie de uma língua com dentes quitinosos. Ela está presente em quase todos os moluscos, exceto nos bivalves, que são animais filtradores, portanto não necessitando da mesma. O sistema circulatório está presente nestes animais. Ele pode ser aberto, na maioria dos moluscos, ou pode ser fechado, no caso dos cefalópodes. É um sistema que já apresenta coração e vasos sanguíneos. No sistema circulatório aberto, a hemolinfa é bombeada pelo coração,
conduzida por artérias até as lacunas sanguíneas, ou hemocelas, onde entra em contato direto com os tecidos, fornecendo-lhes nutrientes e gás oxigênio, e recolhendo suas excreções de gás carbônico. Depois de banhar as células do corpo, a hemolinfa penetra em vasos, veias, que a conduzem aos órgãos respiratórios, onde ela é oxigenada e em seguida a levam de volta ao coração. Nos polvos, lulas, sépias e náutilos, moluscos pertencentes à classe cefalópoda, o sistema circulatório é fechado. O líquido sanguíneo circula sempre no interior de vasos, nunca deixando os mesmos. Os moluscos apresentam pelo menos 3 tipos de órgãos respiratórios: as brânquias, os pulmões e a pele. As espécies aquáticas, como mexilhões, ostras e lulas, respiram por meio de brânquias. Espécies terrestres, como os caracóis, através de pulmões. E as lesmas, através da pele. As brânquias são expansões de tecido ricamente vascularizado, adaptadas às trocas gasosas em meio aquático. Os pulmões já são dobras internas de tecido, também ricamente vascularizado, adaptado às trocas gasosas em meio aéreo. Enquanto que a pele faz a respiração cutânea, através de difusão. Porém, agora os animais são vascularizados, portanto, a respiração é cutânea e indireta. O sistema excretor dos moluscos é composto por um par de metanefrídeos, que removem os produtos de excreção, tanto da hemolinfa da cavidade, que envolve o coração, como dos vasos que circulam em suas proximidades. Essas excreções serão eliminadas do corpo através de um poro excretor localizado sobre o manto. O sistema nervoso, constituído por diversos gânglios nervosos, unidos entre si por cordões nervosos. Os gânglios estão ligados a nervos que trazem informações provenientes dos órgãos dos sentidos, antenas, olhos, órgãos de equilíbrio, levam ordens de ação aos músculos. Embora mexilhões, caracóis e lesmas tenham movimentos lentos, lulas e polvos são animais muito velozes, capazes de nadar e de capturar suas presas com movimento altamente preciso e coordenados. As lulas e os polvos têm o gânglio na região da cabeça, o gânglio cerebral, altamente desenvolvido, além de apresentar olhos muitíssimo eficientes, comparáveis aos dos vertebrados. A reprodução dos moluscos é sexuada. A maioria das espécies de moluscos são dioicas, ou seja, macho e fêmea separados. Algumas espécies podem ser monóicas ou hermafroditas, como por exemplo os caracóis. A fecundação desses animais pode ser externa ou interna, tudo dependerá da espécie. As espécies podem ter também desenvolvimento direto e algumas indireto, com uma ou até 2 fases larvais. As larvas desses animais são chamadas de trocófora e véliger. A classificação dos moluscos está baseada nos seguintes critérios: presença ou ausência de concha e o tipo de organização corporal. De acordo, então, com esses critérios, temos os grupos monoplacóforos, anfineuros ou poliplacóforos, escafópodos, bivalves ou pelecípodas, gastrópodos e cefalópodos. Vamos falar um pouquinho de cada um. Os monoplacóforos apresentam uma concha única, em forma de capuz, que recobrirá totalmente a massa visceral e o pé. Eles vivem exclusivamente no mar, presos a um substrato e alimentando-se por filtragem da água. Eles vivem entre 2.000 e 7.000 metros de profundidade. Temos aí como exemplo a neopilina. Os animais pertencentes ao grupo dos anfineuros ou poliplacóforos apresentam conchas formadas por 8 placas articuladas, com um cinturão carnoso ao seu redor. Eles vivem exclusivamente no mar, sobre rochas, raspando-as para obter as algas de que se alimentam. Portanto, esses animais são portadores daquela estrutura que falamos lá atrás, a rádula. Como exemplo, temos o quíton. Os animais pertencentes ao grupo dos escafópodos apresentam concha única de forma cônica. Ela é aberta nas 2 extremidades. Esses animais apresentam um pé afilado, especializado em cavar. Eles vivem exclusivamente no mar, enterrados na areia ou no lodo. Apresentam tentáculos muito finos e delicados, com os quais irão capturar os seus alimentos. Como exemplo, temos o dentário. Esses 3 grupos que vimos até agora não são tão expressivos, ao contrário dos próximos 3. Os bivalves, ou pelecípodas,
São moluscos aquáticos que se caracterizam por apresentar uma concha formada por duas partes, as válvulas, articuladas por uma espécie de dobradiça. Seus representantes mais conhecidos são as ostras, os mariscos e as vieiras. A maioria dos bivalves vive no mar, mas existem alguns representantes de água doce. Esses moluscos não têm cabeça e o seu pé é bem desenvolvido. Esses moluscos podem estender o pé para fora da concha e utilizá-lo para cavar ou para fixar-se a objetos submersos. Alguns bivalves podem nadar impulsionados por jatos de água, que produzem ao abrir e fechar rapidamente a concha. Os bivalves alimentam-se em geral de partículas de suspensão que filtram da água que circula pelo interior de sua concha. Além de trazer alimento, a circulação de água garante a oxigenação das brânquias, que são seus órgãos respiratórios. Algumas espécies de bivalve podem formar pérolas a partir de objetos estranhos, grãos de areia, por exemplo, que se alojam entre a concha e o manto. A partícula estranha, como já dissemos antes, vai sendo recoberta por inúmeras camadas de material que reveste a concha por dentro, o nácar, originando assim a pérola. Este grupo não apresenta rádula e tem uma importância econômica muito grande, tanto na alimentação quanto na produção de pérolas. Já os gastrópodos, do grego gastros, estômago, e podos, pé, são entre os moluscos aqueles que apresentam o maior número de espécies, mais de 40 mil. Seus representantes mais conhecidos são os caramujos, que vivem em ambiente aquático, água doce ou mar, e os caracóis e as lesmas, que são terrestres. Durante seu desenvolvimento embrionário, esses animais sofrem uma grande torção corporal, de maneira que a cavidade do manto e o ânus acabam ficando sobre a própria cabeça, nos animais adultos. Eles apresentam uma concha univalve espiralada. O pé é bastante desenvolvido e permite deslizar sobre as superfícies. Eles raspam o alimento da superfície onde vivem através da sua rádula. Muitos representantes dos gastrópodes têm cabeça bem desenvolvida, com tentáculos e olhos. As espécies aquáticas respiram através de brânquias, enquanto as que vivem na terra respiram por pulmões. Algumas espécies de gastrópodes são predadores de outros moluscos e de peixes, enquanto que algumas apenas raspam as algas fixadas em rochas ou plantas de que se alimentam. Alguns gastrópodes apresentam uma grande importância médica, pois muitos deles são hospedeiros intermediários de doenças. Podemos citar o caramujo bionfalaria, que é hospedeiro intermediário da esquistossomose, e o gênero Limnia, que é hospedeiro intermediário da fasciolíase. E finalmente o último grupo, os cefalópodes, do grego céfalos, cabeça, e podos, pé. São moluscos marinhos que têm a cabeça ligada diretamente ao pé. Este é muito desenvolvido e forma tentáculos fortes e musculosos ao redor da boca, com ventosas adesivas. A sua boca se liga à faringe, onde há um par de estruturas rígidas, afiadas e curvas, as mandíbulas. A esse grupo pertencem os polvos, as lulas, as sépias e os náutilos. Os náutilos apresentam uma concha espiralada dividida em várias câmaras cheias de ar. O animal ocupa a câmara mais externa. Nas lulas e sépias, a concha, pequena e flexível, situa-se internamente ao manto. Já os polvos não apresentam concha. Eles são dotados de um sistema nervoso e sensorial bem desenvolvido. Os cefalópodes podem executar tarefas de grande complexidade. Seus olhos são comparados aos dos vertebrados. São capazes de formar imagens. Muitas espécies apresentam os cromatóforos, células epidérmicas pigmentadas que permitem ao animal mudar de cor e se camuflar assim no ambiente. Os polvos, as lulas e as sépias apresentam uma bolsa de tinta cheia de um pigmento negro que é eliminado em situações de perigo. Esses pigmentos formarão uma cortina na água que encobrirá a visão do atacante. Muitos polvos apresentam ainda a habilidade de mudar a sua forma. Desta maneira, eles acabam escondidos e confundidos com o ambiente, afastando desta maneira os seus predadores. Valendo lembrar, as lulas são animais classificados como nectônicos, enquanto que os polvos são animais bentônicos.